a família de Adão. Adão e Eva, e ali seus dois filhos, Abel e quem? Quem matou um ou outro? Aí a família já ficou pendente, né? Já ficou capenga, né? Então, queridos, ali foi o primeiro grupo de Deus na face da terra, o grupo familiar. Deus já começou instituindo uma família na face da terra com o propósito de criar um grupo familiar. Só, queridos, que eu quero falar uma coisa para você, já começando a falar sobre isso aí, lá em Gênesis capítulo 1, Deus fala sobre a criação do homem, né? E Deus forma o homem e ali traz a existência, né, ao homem nessa terra. Deus viu que tudo era bom que ele tinha feito, e Deus cria o homem e coloca o primeiro grupo familiar na face da terra. Só que o diabo já havia, né, rodeando a terra. O diabo já começou a agir naquela época. Então o que aconteceu? O grupo familiar daquela época, o diabo já começou a colocar o seu dedo. Fala para o teu irmão assim: olha, naquele grupo familiar que Deus criou, o diabo começou a colocar o seu dedo. E já trouxe o primeiro homicídio na face da terra, como a Bíblia nos diz. E ali aconteceu essa tragédia no primeiro grupo familiar. Mas, queridos, a Bíblia diz que mesmo assim a família de Adão foi crescendo, a geração de Adão, e Adão cria, né, na descendência de Adão, vem um camarada chamado, deixa eu achar aqui na Bíblia, esqueci o nome dele, deixa eu ir aqui na Bíblia que eu vou achar. Glória, rompendo em glória, de glória em glória. Gênesis capítulo 5, versículo 28, diz assim: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. E pôs-lhe o nome de Noé. Queridos, Lameque foi um cara que foi da descendência de Adão. Talvez você nunca ouviu falar, você já ouviu falar tanto de Noé. Por que você já ouviu falar tanto de Noé? Noé, porque houve o dilúvio e você já ouviu falar da arca. Mas se eu perguntasse a você, quem era o pai de Noé? Você hoje está sabendo, Lameque. Fala para o teu irmão assim: Lameque, meu irmão. Então, o que aconteceu? Esse Lameque cria um filho, o único filho, porque a Bíblia diz aqui, se você for ver nas outras descendências, fulano criou filho e filha, cicrano criou filho e filha, de geração, e esse Lameque só criou um filho, e deu o nome desse cara de Noé. E se você ler o texto para baixo, você vai ver que esse cara foi um filho da promessa, e ele fala que Deus iria visitar a vida desse homem, né? Porque Deus tinha uma promessa com o ser humano na face da terra. Mas essa promessa já estava sendo corrompida, porque o diabo já estava fazendo uma devastação na terra, e houve um momento muito difícil para o ser humano na face da terra, de homicídio, roubo, adultério. A terra estava corrompida. Queridos, o que aconteceu? Aconteceu que Deus ficou tão revoltado, que Deus falou assim: eu vou exterminar o ser humano da face da terra. Algo tão precioso que Deus tinha criado, que era o ser humano, e agora Deus resolve acabar com o ser humano da face da terra. Lá no mesmo capítulo de Gênesis, capítulo 6, capítulo 6, versículo 6 diz assim: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no teu coração. O que aconteceu? Deus, ele tinha se arrependido de ter criado o ser humano. Mas, querido, como a promessa de Lameque sobre o filho dele, aí a gente vai ver mais um pouquinho abaixo, Deus
encontra com esse camarada aí que era o filho de Lameque. Quem é o filho de Lameque? Noé, né? Você não gravou, né? Então vamos lá. Vamos lá. Versículo 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis aí a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e quem é o outro? Jafé. Esse camarada, ele fez a diferença tão grande na face da terra, que a gente lendo essa história, você vai perceber que Deus, ele já tinha decidido, vou acabar com o ser humano na face da terra, mas só que eu vou, né, olhar direitinho para ver se está tudo correndo bem. Porque o sonho de Deus era não deixar que o grupo familiar morra. Fala para o teu irmão assim, ó, você não pode deixar o teu grupo familiar morrer, porque isso não é de Deus. Isso não é de Deus, querido. Deus encontra Noé, e Deus agora começa a trabalhar no coração de Noé, porque ele viu que Noé mexeu com ele, com a sua atitude. E Deus começa a liberar agora algo sobre a vida de Noé. Amados, eu queria falar assim um pouquinho rápido, né, por causa do horário, sobre 3 pontos que na nossa vida como líderes a gente tem que alcançar. A gente precisa alcançar esses 3 pontos, porque se a gente alcançar esses 3 pontos, a gente vai se dar bem como líder. Primeiro ponto, querido, é você ser um líder que agrada o coração de Deus. Você precisa agradar o coração de Deus. Catuca seu irmão, se você tem agradado a Deus, meu irmão, para você ser um bom líder, você precisa agradar esse Deus. Noé, querido, esse versículo que a gente leu aqui, no versículo 8, né? Porém Noé achou graça diante do Senhor. É porque ele agradava o coração de Deus com as suas atitudes, porque lendo o versículo abaixo, você vai ver que ele era fiel, era um cara íntegro entre os seus contemporâneos. Aquelas pessoas que estavam com ele ali naquele tempo, na terra, Noé era o único que Deus encontrou. Aí, querido, o que acontece? Deus olha para esse homem e vê essa qualidade tão preciosa. Deus falou assim: o grupo familiar não pode morrer. Eu vou matar um bocado. Eu vou destruir muitos animais na face da terra. Vou destruir a maioria dos homens. Mas esse grupo familiar eu vou tirar da terra. Aí Deus chama ele, né, Noé, num particular, e começa a conversar com Noé. Olha só o que aconteceu lá no versículo, no capítulo 6 ainda, no versículo 22, aí diz assim, ó: assim fez Noé, consoantemente, tudo o que Deus lhe ordena. Então, o que aconteceu? Deus, nesse período, né, nesse capítulo todo aqui que a gente está fazendo, Deus vai anunciar um dilúvio. Depois desse versículo que a gente leu, do versículo 8, Deus anuncia um dilúvio, e Deus resolve acabar com a terra, mas Deus já tinha encontrado ele antes de anunciar esse dilúvio. Aí Deus começa a conversar com Noé. É interessante, querido, que se você for ver aí, no versículo 13, quer ver, do capítulo 6, olha o que diz aí: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. E eis que farei perecer juntamente com a terra. Olha só, até aqui, do versículo 13 até chegar ao 14, Deus estava decidido a acabar com o ser humano. Mas só que ele lembrou que ele viu um cara na face da terra chamado Noé, filho de Lameque, que tinha mexido com ele. Aí no versículo 14 ele falou assim: pô, peraí, eu vou terminar com tudo. Aí no 14 ele vai e fala assim, ó:
fazei uma arca. Aí ele já estava conversando com Noé. Fazei uma arca de tábuas de cipreste, que nome esquisito é esse? E ele começa a falar para Noé o que era para Noé fazer. Passar betume nessa arca, fazer com quantos côvados de altura, de largura, de comprimento. E assim Deus começou a combinar com Noé. E ele viu que o Noé estava recebendo tudo aquilo que Deus estava falando. Então, no segundo passo, segundo ponto, você tem que obedecer. Segundo ponto, e receber de Deus tudo aquilo que Ele está falando com você. Para você ser um líder, você tem que obedecer, você tem que ouvir o que Ele está falando contigo. Exatamente aconteceu isso com Noé. Queridos, Deus estava percebendo que o projeto dele não iria se acabar na face da terra. E Deus pega esse camarada chamado Noé e resolve a não acabar com o seu grupo familiar na face da terra. É interessante isso, né? E Deus começa a falar com Noé, conversando com ele, explicando a ele como que ele iria fazer, quantos côvados de altura, de comprimento, largura, quantos compartimentos ia ter a arca, aonde ele ia colocar os animais, o que ele teria que colocar dentro da arca. E Noé foi pegando aquilo tudo. Queridos, imagine, ele, a sua família só, construiu uma arca, eu não sei qual o comprimento, vamos supor que essa arca fosse do tamanho dessa igreja, para botar um casal de cada bicho, meu irmão. A Bíblia diz que Noé levou 120 anos construindo essa arca, então eu imagino que pode ser uma coisa dessa altura aí mesmo, mais ou menos nesse formato aqui mesmo, né? É muito trabalho, meu irmão, é muito trabalho. Então o que aconteceu? Deus foi percebendo que nesse período que ele estava conversando com Noé, ele foi vendo que Noé tinha capacidade de ser um líder daquela família, de permanecer com o teu grupo familiar na face da terra. Amém? Quantos estão entendendo até aqui? Aí Deus combina com Noé esses detalhes todos da arca. Aí depois, querido, o que ele fala para Noé? Ele fala o seguinte, lá no versículo 7, versículo 1, capítulo 7, na verdade, versículo 1. A minha eu não preciso virar a Bíblia. Olha o que é que Deus diz aí. E disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, e no meio desta geração. Então o que acontece? Deus olha aqui para Noé, e ele fala assim, agora, Noé já tinha construído aquela arca, durante esse período, e Deus fala para ele assim, ó, entra na arca. Querido, quando Deus fala, entra na arca, Deus estava tirando aquele grupo familiar, e colocando na arca. Eu acho que grupo familiar tem alguma coisa a ver com esse negócio de arca. Você se lembra onde que quando nós falamos que a gente vai colocar um grupo familiar na casa de alguém, ali está representando o quê? A arca do Senhor, que estava na casa de quem? De Obed. Está vendo? Parece que tem alguma coisa assim a ver, né? Deus tem um mistério aí, meu irmão, tem um negócio aí, um negócio de arca aí. E Deus pega essa família, somente a tua família, os teus filhos, as esposas dos seus filhos, coloca na arca, querido, e Deus tira aquela família da terra com aquele dilúvio. Aí, querido, esse é o terceiro ponto, para a gente encerrar, né? Então, o que aconteceu? Deus resolveu a manter o grupo familiar funcionando na face da terra. Muito tempo depois de 45 dias de chuva, né? 40 dias, né? 40 noites de chuva. E o que acontece? Aquela família depois volta à terra, mas somente aquela família. Agora eu te falo uma coisa. Quantos aqui talvez não percebeu
que o grupo familiar, ele traz vida a uma casa. Ele traz salvação, melhor dizendo, a uma casa. Você já percebeu isso? Eu já fiz grupo familiar que eu cheguei na casa e daqui a pouco a coisa foi funcionando, a pessoa foi se convertendo e foi indo, né? Comecei fazendo um grupo familiar na casa de Giane, daqui a pouco foi se convertendo aí veio Cadim, depois veio o Ebert, Vaguinho só passava lá na janela assim, com a cara cheia de manguaça, Ele passava lá só para dar uma olhada em Carla, a pessoa que a gente não estava ligado não, vigiando o tesouro dele. Um belo dia, Vaguinho entra naquela porta e se converte ao Senhor. Até hoje, né? Vaguinho, tem quanto tempo isso, Vaguinho? Tem quanto tempo isso já? 11 anos. Eu estava lá na Comendador, ainda não havia aquela zona de confronto lá, o negócio era mais calmo, né, naquela época. Mas o que acontece? Eu acreditei que a arca do Senhor era capaz de entrar naquela casa da Regiane e salvar aquela família e os seus amigos. Você sabe por quê? Porque eu e você estamos aqui nessa terra, porque Noé construiu aquela arca, e ele colocou a família dele, e nós estamos aqui hoje. Porque senão, meu irmão, você bonitinho aí, bonitinha, você não estaria aqui não, tá? Você não iria existir. Deus teve misericórdia. E qual é a minha palavra de hoje para você? Não deixa de fazer o seu grupo familiar, líder. Não deixe de colocar isso dentro do teu coração, porque você pode levar a salvação do Senhor à casa de pessoas. Porque é assim que funciona. Desde o início da fundação do templo, lá quando Deus começou, Deus tinha uma família, Deus tinha um propósito. E esse propósito chegou até nós hoje. E nós não vamos parar, amém? Quantos entenderam essa palavra? Vale um amém essa palavra? Amém. Então, queridos, a palavra que eu tenho para você hoje, treine sim, treine um novo líder. Fala com ele que ele vai ser capaz de fazer aquilo que Noé fez. Queridos, às vezes tem pessoas que você nem sabe, mas igual a esse camarada chamado Lameque, um nome, né? Esquisito, meio misturado, lata com meleca, sei lá o que é, Lameque. Então, mas está aí, ó, estamos aqui hoje, por esse homem ter gerado esse camarada tal de Noé aí, que foi um homem poderoso. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra para você, para motivar você, fazer o seu grupo familiar com vontade, com alegria. Imagine Noé trabalhando ali, fazendo aquela arca, 120 anos, trabalhando firme e com aquela mesma alegria, com aquele mesmo entusiasmo, e sempre colocando para sua família: olha, Deus vai tirar a gente dessa terra, e os restos vão perecer. Você já pensou? Quando você entra na casa de alguém, olha, você tem que aceitar Jesus, porque Deus vai vir buscar a tua igreja, e quem não for vai perecer. Querido, nós precisamos anunciar o reino de Deus, nós precisamos falar do reino de Deus, e vamos sim, vamos fazer o nosso grupo familiar, vamos declarar sim, que isso é um projeto de Deus, isso é algo da parte de Deus, querido. Quando alguém vir falar: esse negócio de grupo familiar, célula, isso não é de Deus não, fala assim: não, foi o que Deus fez lá no início, com Adão e Eva, se não era projeto dele, com família. O que ele fez com a família de Noé, se não era o projeto de família? Então, me explica isso aí. Queridos, isso é muito sério. É sério demais. Então, se você quer ser um grande líder de excelência, você tem que saber o que você está fazendo para o Senhor. Um dia eu estava lá em Santarém e eu ouvi uma palavra. A Giane estava comigo, a Ana Paula também estava lá em Santarém, e eu vi uma palavra do pastor Josué Gonçalves, e aquela palavra nunca mais saiu da minha cabeça.
A arte de multiplicar. Eu falei, cara, isso é tremendo. A arte de multiplicar. E eu comecei a escrever. E ele começa a usar aquele texto que Jesus pega os pães e os peixinhos perante os discípulos, e ele coloca os discípulos ali e começa a mostrar aos discípulos que para multiplicar alguma coisa, você precisa de gerar fé. Você precisa de ter fé. Querido, sabe por que isso? Porque ele foi multiplicar aqueles pães e aqueles peixes para multidões. 5 pães e 5 peixinhos. E como que é isso? Aqueles discípulos deveriam estar olhando para Jesus e falando assim, você é maluco, como é que Jesus vai fazer isso? E ele fala sobre isso. Gerar fé, a arte de multiplicar. Do nada, você tem que fazer com que aconteça alguma coisa. Meu Deus, talvez seu grupo familiar está lá, você está pensando, meu Deus, como é que eu vou multiplicar? É assim que Deus quer que você faça. Tenha fé, vai multiplicar. A coisa vai acontecer. Aí ele ainda falou assim, aí eu gostei mais, foi do exemplo depois que ele deu. Você tem que saber na mão de quem você está colocando a multiplicação. Eu falei, cara, isso é tremendo. Ele chamou os discípulos, botou os discípulos na linha de frente, e ele falou assim, olha, está aqui, a multiplicação vai acontecer assim. Primeiro ele colocou na mão de quem? Dos discípulos. Os pães e os peixinhos. Na mão de quem que você está colocando o seu grupo familiar? Líder. Abre os seus olhos. Você tem que ser um líder de excelência. Aí ele foi e falou assim, na ministração ele falou assim, olha, quando a gente tem uma pessoa certa para multiplicar a coisa, você vai ver que a coisa vai funcionar. Se você olha no seu grupo familiar, o cara não está nem lá, não está nem aí, chega no grupo atrasado, não está nem aí, tá? Como que você pode treinar uma pessoa dessa para ser um seu líder? Você tem que chamar do seu lado aquele que está interessado. Aí ele começou a explicar. Quando eu procuro e coloco as coisas na mão da pessoa certa, a coisa vai dar certo. Ele falou assim, se eu pego uma bola de tênis e dou ao Neymar, ele vai fazer alguma coisa? Não. Mas se eu pego uma bola de tênis e dou na mão do Guga, ele vai fazer o quê? Milhões, porque o cara é bom. Agora, se eu dou uma bola de futebol no pé de Neymar, ele vai arrumar milhões. Como tem arrumado, né? Isso, há uns 4 anos atrás que eu ouvi essa palavra lá em Santarém. Hoje Neymar está aí, ó, arrebentando aí milhões. E é uma verdade, a bola está no pé certo. Quando você coloca a coisa na mão da pessoa certa, vai dar certo. A arte da multiplicação. Eu falei, meu Deus do céu, isso é a pura verdade. Isso é a pura verdade. Você lembra dessa palavra, Regiane? Eu ainda tenho ela na minha agenda até hoje. A arte da multiplicação. Colocar as coisas na mão da pessoa certa. Então, queridos, eu quero encerrar essa ministração aqui, né? E falando para você, querido, você tem sido a pessoa que Deus tem escolhido para fazer aquilo que Deus quer fazer? Então você faz a coisa certa. Faz a coisa certa. Se Jesus pega aqueles pães e aquele peixe e bota na mão de qualquer um outro ali, e eles iam falar assim, está maluco, está doido. Mas os discípulos olharam para ele e talvez falaram assim, eu conheço meu mestre, isso vai dar certo, vai acontecer alguma coisa aqui. Meu Deus do céu, vai acontecer alguma coisa aqui. Porque os discípulos andavam com ele, estavam com ele, já sabia quem era Jesus. Jesus curava, Jesus sarava, Jesus ministrava muitas bênçãos. E no final, o que aconteceu? Tinha quantos discípulos ali? 12.
E sobraram quantos cestos de pães? 12 cestos, não foi? Deus fez a coisa multiplicar e ainda sobrou no final 12 cestos de pães. Quando a gente coloca a coisa na mão da pessoa certa, vai dar tudo certo. Hã? Ah, não, isso aqui é o balanço, o manejo aqui para a gente ler a Bíblia lá. Não tem púlpito igual esse aqui não. Isso aqui é para os baixinhos, para os altinhos. Jesus amado. Deus é bom demais. Amém, queridos?